Vamos lá? Oi, gente, boa tarde. Não me estranhem a minha solidão aqui. A Regina daqui a pouco chega. Ela está numa outra função do Brasil 247, mas ela já chega. E para a gente apresentar junto, eu vou começando o Barato da Idade. Hoje nós temos uma pessoa muito especial, como a Andréia mesmo já adiantou. É um professor, escritor, professor queridíssimo, uma pessoa super gentil, super inteligente, que eu já estava há muito tempo querendo trazer aqui, que é o Eugênio Butti. Eu vou colocar ele logo aqui, para ele dar o boa tarde. Eugênio, meu querido, tudo bem? Como é que você está? Finalmente estamos juntos aqui no Barato da Idade. Eu, como expliquei agora, a Regina está chegando, ela estava num outro compromisso do Brasil 247 e o trânsito no Rio de Janeiro, nesse período de Natal, você não consegue calcular exatamente quanto tempo vai levar. Eu acho que nem o Waze consegue calcular para você quanto tempo você vai levar. Mas estamos aqui, podemos começar o nosso papo. Oi, Miguel, tudo bem? Sabe que em São Paulo, também, onde eu estou agora, o trânsito está imprevisível e o Waze te leva para lugares errados. Não, pois é, tem isso também. Tem isso. Eu outro estava indo para Laranjeiras e eu atravesso o túnel Rebouças, desço em Cosme Velho. Ele mandou ir lá para Santa Teresa, subir por Santa Teresa. Eu falei, não, motorista, entra aqui à direita, senão eu ia me perder, sei lá onde é que ele ia me mandar, entendeu? A gente está com uma certa idade, mas a gente está esperto ainda. Não, é um ambiente estranhíssimo, né? E agora que em São Paulo a gente teve essa escuridão, né? Apagones paulistanos, porque aqui é um apagão promovido pela iniciativa privada, pela Sim, Enel, claro. né? Exatamente. Quiseram privatizar, né? E aí o ambiente assim de enlouquecimento da técnica vai ficando muito perturbador, porque o Waze cada vez mais e aquele Google Maps ensina caminhos errados. Outra é que toda hora dá pane nos sistemas. Ontem eu tive um pane no GovBR, que eu tinha que assinar um documento e não tinha meios de funcionar. Eu tive que fazer tarde da noite para pegar menos tráfego de navegação Mas digital. está assim mesmo, está muito difícil. Então, assim, você está contando da Regina no trânsito, mas tem uma perturbação da técnica, das máquinas, dos sistemas, como todo mundo diz, e põe isso junto com queda de energia, com... Agora nós temos aqui em São Paulo uma concessionária que distribui escuridão. Então, é uma coisa Não, sensacional. ela não distribui luz. Mas, olha, Eugênio, eu estava pensando aqui, será que isso... Eu acho que é uma coisa sistêmica do país, né? Porque eu acho que o país, com a ascensão da extrema-direita, o país ficou completamente desgovernado. Quer dizer, você não sabe mais o que pode acontecer. O que aconteceu ontem na votação do Senado me confundiu a cabeça. Eu fiquei como se estivesse entrando numa escuridão política, numa escuridão total, entendeu? Eu não entendi mais nada do que está acontecendo. Eu estou esperando para ver para onde essa luz vai iluminar o meu caminho, entendeu? Se é que vai ter luz. Se é que teremos luz. Mas é uma metáfora. A gente diz país da piada pronta, é o país também da metáfora pronta. Exatamente. Esse negócio da escuridão em São Paulo, a treva, é uma metáfora pronta e portentosa, né, de proporções homéricas, que parece que quer ilustrar
pela ofuscação, pela cegueira, o que se passa no país. Porque, sim, a gente tem notícias tenebrosas do Congresso, esses rumores de que houve um acordo da base governista, o presidente da República negou, mas há uma zona, de novo, para metáfora, nebulosa, um lusco-fusco. É um fusco-fusco, exatamente. Você falou tudo. E depois, as notícias do próprio Supremo Tribunal Federal, todas as frentes, a gente tem assim visões e apagamentos um pouco desconcertantes. E aí vem essa tal dessa Enel, que eles insistem em chamar de Enel, desobedecendo inclusive as leis da gramática. Então, é uma coisa muito chata. Eu acho que é porque a Enel é italiana, de origem italiana. E lá se chamava de Enel. Eu me lembro, a Enel lá, no tempo que eu morei lá, a Enel era que mandava lá. Mas ela pode ser italiana à vontade. Eu não tenho nada contra que ela seja italiana. Mas eu me chamo Eugênio, é um nome italiano. Ninguém fala Eugênio. Eugênio, E assim, um vocábulo de 2 sílabas terminada em L, ele é oxítono. Exatamente, Enel. Que história é essa? Mas você acha, mas eu acho, aliás, foi bom você falar nisso. Eu acho que a língua pode parecer uma coisa elitista a gente ficar falando disso, entendeu? Mas eu acho que uma língua falada corretamente representa um pouco um país que fala corretamente, representa um pouco um entendimento correto das coisas. A gente vai se acostumando aos erros, porque não é que são mudanças que a tradição fez ou que o jeito de falar proporcionou, não, são erros mesmo, são erros de falta de leitura, entendeu? Eu acho que você, como um especialista nisso, o que você acha do que está acontecendo nesse país? Que língua nós estamos falando? Não, olha só, minha mãe era professora de português e minha mãe era muito craque em português. Ela estudou na FEFELESH, na USP, ainda no tempo em que a escola funcionava na Maria Antônia. Ela conheceu o Antônio Cândido, que depois eu também conheci, mas em outras circunstâncias, não como aluno. E foi minha mãe que me ensinou análise sintática, porque eu fui aluno dela. Que uma coisa é o modo como a gente fala a língua, nós, brasileiros, que aqui estamos, e que muitas vezes ultrapassamos a gramática. E assim a língua, que é uma instituição social, para usar aqui a expressão de Saussure, né, que grande linguista, viu a língua como esse patrimônio social de todos e tudo. A língua é viva, a língua evolui e evolui contra a gramática. E é depois a gramática que dá um jeito de se adaptar. Sim. Então, eu nunca vi com antipatia coisa de falar aparentemente errado, no nosso jeito natural de falar. Na minha cidade, em Orlândia, eu gostava muito de um tipo de construção. Quando alguém ia chamar as meninas, e isso é uma expressão que eu me lembro muito, a pessoa dizia assim, esmenina, vamos lá. Mas esse é um jeito de falar. O S vai para frente. Ou há outros, o indicador de número, você não precisa fazer tantas vezes nas frases, basta uma vez só. As meninas juntas estão... Eu posso dizer, as meninas está... E as pessoas entenderam.
Então, são formas de marcação, e aí a gente diria, um professor de português falaria, isso está errado. Mas aí nós temos que ser, mais do que tolerantes, nós temos que ser curiosos e aprender com a espontaneidade difusa, coletiva da língua. Isso é uma maravilha. Outra coisa diferente é uma empresa estrangeira chegar e querer impor uma pronúncia que não é natural. Falar Enel é forçar a barra. Parece que você está falando uma língua estrangeira, você não está falando. Ninguém fala assim. Então, isso para começar, já é irritante. Isso acontece demais, porque tem instituições que chegam aqui, não tem um acento, aí faz um truque gráfico para disfarçar, como se tivesse o acento, mas não tem. Eu acho que é um desrespeito. Sabe, a violação das regras gramaticais por essa companhia que deveria entregar luz e entrega escuridão é mais uma ofensa, é muito chato, é totalmente diferente de erros espontâneos da língua que vão imprimir uma tendência de mudança da própria língua. Mas aqui nós estamos falando de uma companhia estrangeira que quer impor uma pronúncia errada. Em português não é assim que se fala. Deixa eu aproveitar apresentar aqui a Regina. Não sei se vocês se conhecem, a Regina estava num compromisso do Não, eu quero pedir desculpas, porque o trânsito agora no Rio... Estávamos falando disso. É enlouquecedor. Então, peço mil desculpas, Eugênio, e quero te dizer que é uma honra ter você aqui com a gente, muita alegria mesmo, e desculpe ter interrompido. Vamos seguir na conversa. Não, mas nós estávamos fazendo um paralelo entre a escuridão de São Paulo, que atingiu o Eugênio, com a escuridão do país, que é proporcionado pelo Senado, por essas atitudes políticas todas, e ele aproveitou para demonstrar a indignação dele, porque, além da escuridão, a empresa faz com que as pessoas pronunciem o nome dela errado, que Enel. Enel é uma coisa estrangeira, não é uma coisa brasileira, tem que ser chamada de Enel. Claro. Mas Não, eu queria só perguntar ao Eugênio se ele, como é que ele vê a simbologia desse país. Como é que você lê esse país hoje, Eugênio? Com essas, como eu te falei, a gente está muito confuso. Nos últimos dias, então, a gente ficou muito confuso. Você consegue ler com boa perspectiva o que as próximas páginas serão melhores desse livro? Deixa eu acrescentar uma coisa aqui nessa tua pergunta, Eugênio, porque eu vejo que tem um lado do Brasil que vai para trás, mas tem um lado que vai para frente. É a sensação que eu tenho. Então, quero juntar isso à pergunta do Miguel, o que você sente? Eu acho, gente, que eu sinto muita coisa, e coisas que também apontam para lados diferentes. Eu tenho ficado pessoalmente atento com certos discursos que ostentam um grau de certeza muito alto. Eu vejo pessoas falando sobre as coisas com um grau de certeza, uma assertividade que absolutamente não coaduna com os movimentos que a gente pode perceber. E, normalmente, esses discursos cheios de certeza e esses personagens que parecem querer exibir uma segurança quase que por antecipação do que vai se passar, eles estão num campo próximo ou mesmo no campo da extrema-direita antidemocrática. O pensamento autoritário,
que é uma contradição em termos, porque não é um pensamento, é um fanatismo. Ele não pensa, ele se faz reafirmar o tempo todo, mas esse estilo, esse discurso, ele vive de uma espécie de comércio das certezas, como se fosse uma doutrina, como se fosse uma religião. Ele tem dogmas, ele opera por dogmas. E eu não sinto as coisas assim. Eu tenho muitas dúvidas, sabe, quando eu olho para o Brasil. E eu não me sinto convocado a dar respostas nesse nível. Eu tenho aprendido que o pensamento e o exercício no qual eu estou implicado a maior parte do tempo, que é investigar, refletir, questionar, pesquisar, me leva a muitas perguntas. Eu acho que eu me sinto mais ou menos confortável assim, mas esse é um lugar de desconforto. Mas eu me sinto mais ou menos confortável. Então, eu vejo esses movimentos, por exemplo, o que acontece no Congresso. Eu não gosto dessa propaganda de dizer que o Congresso é inimigo do povo. O Congresso, eu entendo que nós temos ali dentro alguns agentes, alguns representantes de oligarquia, de camadas de super ricos que agem contra os interesses da imensa maioria do país e muitas vezes agem contra os direitos. E eu entendo essa irritabilidade, mas o Congresso é uma conquista da democracia. Ele pode estar mal habitado, frequentado. Pode estar mal frequentado. É. O que, sem dúvida nenhuma, está, mas o Congresso não é inimigo do povo. E até o contrário, se o Congresso fosse fechado por uma medida autoritária, a nossa situação seria muito pior. Então, mas, sem dúvida, o que a gente vê acontecendo ali é um filme de terror, né? É uma hecatombe, assim. Então, isso torna as coisas difíceis. Eu me preocupo com alguns aspectos do noticiário recente sobre o próprio Supremo Tribunal Federal, matéria de conflito de interesses, mas veja que isso, o próprio Fachin, que é o presidente do STF, quer, com toda razão, com toda legitimidade, com toda fundamentação, com todo conhecimento de causa, transformar. Ele vê a necessidade de um código de ética que valha para o Supremo também, e não há como discordar do Fachin, mas ele vai precisar de apoio da sociedade para conseguir. Sim, claro. Agora, por que o presidente do Supremo vai a público dizendo que é necessário um código de ética? Evidentemente, porque ele também sente que as coisas não estão bem. E você vê que, por onde a gente for passar, nós temos notícias, às vezes discrepantes, às vezes paradoxais, às vezes contraditórias, às vezes mesmo o termo é forte, mas às vezes esquizofrênicas. E, enfim, estamos imersos nessas incertezas, nessas dúvidas, mas temos que navegar com elas. Me diz uma coisa, Eugênio, você foi presidente da Radiobras no primeiro governo Lula. Fui. Eu me lembro disso. Já vão mais de 20 anos, ou perto de 20 anos. Pois é. Incrível. Exatamente. Você sente uma diferença nessa área da comunicação desses anos todos que passaram? O que aconteceu que a comunicação, segundo eu penso, ficou mais complicada? Eu vejo essas oscilações e, às vezes,
algumas alterações de Estado que são irreversíveis. A ideia dessa comunicação, a gente chama de comunicação pública, que é uma grande categoria, quase que um guarda-chuva conceitual. É um tema difícil em muitos países. Mesmo agora, está crescendo o apelo no Reino Unido, manifestado por ministros, por uma mudança nas receitas da BBC. A BBC é um patrimônio mundial. Sim. Ela é uma instituição britânica, mas e tem presença no Reino Unido, mas ela é uma referência para o mundo, assim como a ARD na Alemanha, a ZDF na Alemanha, a comunicação, as emissoras públicas, né, da Suíça, são referências mundiais, como nos Estados Unidos, as emissoras da National Public Radio ou as PBS, das emissoras de TV, são referências mundiais, mas a BBC talvez seja a estrela mais cintilante. Certamente, é. E eles estão discutindo a abertura para assinaturas pagas e para publicidade. Isso ainda demora, mas isso tem aparecido cada vez com mais inibição. Isso não é bom. E isso é algo que é mais ou menos equivalente que a gente começar a discutir cobrança de mensalidade nas universidades públicas no Brasil. Não é bom, e é uma falsa solução. Agora, isso para dar aqui um exemplo. A comunicação do governo no Brasil sempre foi muito atrasada, e ainda é bastante atrasada. Melhorou alguma coisa, mas é atrasada. E assim, eu participei de algumas coisas, como um programa de rádio que era o Café com o Presidente, uma coisa que eu até fazia pessoalmente. E tinha muita repercussão, era muito interessante, porque, ao contrário da Voz do Brasil, o Café com o Presidente não tinha veiculação obrigatória. As emissoras de rádio podiam transmitir, se quisessem, e podiam transmitir o trecho que quisessem. Podiam transmitir da forma que bem entendesse. O resultado é que aquilo aparecia em todo lugar, até no Jornal Nacional, todo mundo reproduzia. Era muito interessante, foi uma experiência muito interessante. Mas essa incompreensão de fundo, às vezes, resulta em acomodações perigosas. Por exemplo, uma visão de marketing comercial para assuntos de interesse público. É necessário você falar línguas diferentes para comunicar as noções, os princípios, as orientações de interesse público. Você não pode falar a linguagem do diário oficial, simplesmente ninguém vai entender, ninguém vai ler, ninguém vai ouvir, nem nada disso. Agora, o princípio de lastro essencial, ele precisa ser uma visão pública, ele não pode ser uma coisa comercial, um apelo publicitário simplesmente. Então, essa é uma das facetas de uma coisa mal parada no Brasil. Agora, em matéria de emissoras públicas, a gente tem progressos incríveis, mesmo a TV Cultura de São Paulo, da Fundação Padre Anchieta, é um projeto muito exitoso, e é curioso... A TV Cultura é do governo do Estado, não é do governo federal. Não é do governo. Ela não é do governo. Não é do governo. Ela é da Fundação Anchieta, né? Ela é uma fundação. Em termos bem resumidos, a gente fala é uma fundação de direito privado, porque há vários instrumentos de direito privado que regulam a fundação, mas ela presta contas para o poder público como se fosse
uma organização pública. Sim. Mas ela tem uma vida comercial. Ela tem uma vida comercial e ela tem uma vida, mais importante ainda, uma vida privada. Ela é uma associação de pessoas, ela é uma fundação, mas é uma associação de pessoas. Eu sou do conselho, eu sou um conselheiro eleito pelos outros membros do conselho, não fui indicado pelo governo, e o conselho tem soberania sobre muitas decisões, inclusive para escolher o diretor-presidente da fundação. Então, é uma experiência, um projeto que foi criado no governo Abreu Sodré, durante a ditadura militar, final dos anos 60, com bases que deram a ela uma longa vida, com abertura para fazer trabalhos memoráveis. É verdade. De um relevo cultural indiscutível. Aí a gente tem o que foi a Radiobras, hoje a EBC, que avançou um pouco na direção da comunicação pública, mas os governos, as autoridades entendem isso de uma maneira muito rudimentar. Como se fosse uma coisa ruim, né? Meio uma que eles chamam de chapa branca, né? Como se não fosse um canal de informações. A informação é um direito da sociedade. A pessoa tem direito de se informar. E, mais do que isso, a democracia vai melhor quando a sociedade é bem informada. Sim, claro. Eu queria te perguntar uma coisa, Eugênio, que é o seguinte, enfim, você escreveu sobre desinformação, né? A razão desumana. Você acha que essa desinformação é uma característica do nosso tempo e ela aumenta as chances do fascismo tomar conta da sociedade? Olha, pergunta incrível. Eu acho exatamente isso que você está falando. Eu acho que isso que nós chamamos, de uma forma bem vaga, de desinformação, é um fenômeno preocupante e presente no mundo inteiro. Sim. E acho, sim, que há um caldo de cultura favorável a inclinações de natureza fascistas em função da desinformação. Eu tenho dito que nós ouvimos por muito tempo a expressão informação é poder. Era um chavão que todo mundo repetia, mas o mais acertado hoje é dizer desinformação é poder. Quem controla a máquina da desinformação tem mais chances de controlar o poder. E a desinformação, hoje, ela não é meramente um produto da ausência de informação. Ela, ao contrário, é uma construção artificial. Da mentira, inclusive. É a mentira industrializada, a mentira edificada com cálculos complexos de engenharia. Não é um acidente, não é resultado de uma omissão, é um programa que desinforma e que é denso, consistente, arrebata multidões. Um projeto, né? Veja é um projeto. É um projeto. E eu acho que isso favorece o fascismo. As pessoas resistem muito em usar o termo fascismo, porque o fascismo é um recorte histórico muito delimitado. Podemos até chamar o nazismo de fascismo alemão, como fez Adorno, num texto dos anos 50. Sim. É possível fazer isso. Mas fascismo e nazismo são formas de mando que se diferenciam, como também Hannah Arendt cuidou de distinguir naquele texto clássico Origens do Totalitarismo. São coisas diferentes. Mas o fascismo, focando na Itália,
nos anos 20, anos 30 do século passado. Ele nasce de uma aliança com a malha sindical. O fascismo tinha uma base nos sindicatos. O fascismo abraça a defesa de certos direitos trabalhistas, tanto que a Carta del Lavoro do Mussolini serviu de inspiração para a CLT de Getúlio Vargas no Brasil. Então, existia essa conformação que é muito diferente do que a gente vê hoje em Trump, por exemplo. Trump não defende um palito de picolé de direito dos trabalhadores. Pois é. O Trump seria mais nazista do que fascista, digamos assim. Mas os nazistas também têm essa origem. O nazismo, na origem, era o Partido Nacional Socialista. Nacional Socialista, exatamente. Veja só, Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, o nazismo tem essa confusão. Isso não quer dizer, de forma nenhuma, que exista um fio de cabelo de esquerda no nazismo. Não existe. São organizações de direita, de extrema direita, contrárias a qualquer emancipação da classe trabalhadora. A qualquer direito, na verdade, que se valem dessa base social para atacar a base social. São organizações de direita, mas tem uma conformação, um fenótipo um pouco diferente do que é o trumpismo. Apesar disso, eu digo que Trump é fascista. Sim. Porque, veja só, ele não tem essa base sindical. Ao contrário, ele não tem várias outras características do fascismo. Mas, no fundamental, a organização de forças políticas para destruir a democracia, ele é fascista. Aí é interessante a gente olhar, tem um texto do Humberto Eco chamado Urfascismo, ou o Fascismo Eterno. As características que estão lá são características presentes. Esse texto do Adorno mesmo, também tem elementos comuns. Então, esse feixe de agressões que se destina a destruir a democracia, isso é fascismo. O elogio da violência, isso é fascismo. A necessidade de conquistar territórios externos com uma prática de guerra, que nós estamos vendo nos Estados Unidos agora na Venezuela, e apareceu em outras, isso é fascismo. O machismo é fascista. Tem aquele slogan do fascismo italiano, que é l'uomo fascista é padre, soldato. O homem fascista é pai, marido e soldado. Isso está presente no trumpismo. É engraçado que está presente também, Eugênio, você está falando aqui, eu estou viajando, porque eu acho que a social-democracia e o socialismo vinha, de uma certa forma, estável até o surgimento das redes sociais, até o surgimento da internet como comunicação, que caiu nas mãos, que era propriedade de uma elite empresarial americana, inglesa, que pensava assim como os fascistas. Então, foi muito fácil encaminhar o mundo para isso. O socialismo morreu com essa história? Eu acho que não. Mas coisas do socialismo podem ter morrido. Não dá para ter um diagnóstico assim. Mas veja, as plataformas sociais, esses conglomerados, eu os chamo de conglomerados monopolistas globais. É uma figura nova
no monopólio, porque eles são globais. Eles são inalcançáveis para legislações nacionais. Isso é um arranjo muito diferente. E essas plataformas têm a característica de trabalhar com padrão de comunicação no qual as coisas precisam caber em 10 segundos, ou 5, ou 1 segundo. Ou 1, pois é. E é esse tipo de comunicação, se você for ler Mein Kampf, aquele livro do Hitler, Minha Luta, Sim. é um livro que é lançado em dois volumes, em meados da década de 1920, 1925, mais ou menos. Aquele livro fala muito em propaganda. E aquele livro, ele fala da propaganda de uma maneira explícita, que vai na seguinte escola: não tente levar educação para as massas. Você deve modular a sua mensagem segundo o nível cultural mais baixo do público ao qual você se destina. E isso é uma lei máxima da propaganda nazista. Depois o Goebbels, nos anos 30, leva isso ao extremo. E isso é a receita das plataformas sociais hoje. A gente aqui está fazendo uma conversa. Isso aqui jamais vai virar trending topic, sabe? Jamais vai virar meme. E isso não é o que o povo olha no celular o dia inteiro, todas as pessoas. Não cabe. Nós estamos aqui navegando contra a corrente, não é esse o padrão. Então, vamos lá. A natureza da comunicação nessas plataformas é uma natureza fascista. Eu vou aqui forçar a palavra. Independentemente do conteúdo, se a mensagem está falando sobre gripe, vai falar besteira. Se está falando sobre cigarros, está falando sobre futebol, é um jeito, é uma estética, é um ritmo, um andamento que é muito mais aderente a propostas fascistas do que a propostas democráticas. Sim. Ele é muito mais aderente a um sistema de certezas do que a um sistema de questionamentos. Isso é perfeito, é exatamente isso. É por isso que existe essa simbiose entre as organizações de extrema-direita e a linguagem das plataformas digitais. As pessoas falam assim, mas a direita se sai muito melhor, como se fosse uma questão de competência técnica. Não é apenas isso. E não é sequer preponderantemente isso. É uma questão de natureza da comunicação. É uma comunicação forçosamente achatada, breve, avessa a qualquer aprofundamento, avessa a qualquer abstração dialética, que favorece não a discussão, favorece uma pregação chapada, pobre, sem sutileza. Sem dúvida, né? Sem questionamento, como você falou. Sem lugar para dúvida. Eugênio, você falou em educação aí, né? E você é professor há muito tempo. Eu fico pensando, já é difícil formar no Brasil pessoas com noção de cidadania, né? Com essa desinformação, é muito mais difícil ainda. Você, como professor, nessa evolução do tempo, né, o que você notou em relação aos jovens, seus alunos, que passaram por você, como eles estão hoje, como eram antes, se isso é uma questão, porque muita gente pergunta assim, será que esses valores humanistas estão mais com
as pessoas mais velhas que passaram pela ditadura, ou que têm outro tipo de experiência? Será que os jovens, vai ser muito difícil trazer eles para a formação do cidadão? Eu acho que, pela minha experiência, sobretudo dando aula na USP, a juventude com a qual eu tenho contato, ela lê, ela se informa, mas ela faz isso de jeitos diferentes. Uhum. Ela não vai num livro até o fim. E isso eu aprendo um pouco com os meus alunos. Tem uma forma de apreensão e de mergulho que recorta um pouco e talvez perca do horizonte o contorno mais definido do que é cada proposição, mas tem um vislumbre bom do conjunto. Isso eu tomo como virtude, como uma coisa que a juventude me ensina. Mas algumas coisas também me preocupam, porque é raro um aluno, mesmo na faculdade de comunicações, eu dou aula em departamentos diferentes, inclusive dou aula para o jornalismo, para o curso de jornalismo e editoração. É raro um jovem que seja um assinante fiel de um determinado jornal, online ou impresso. E isso eu não acho bom, porque o acompanhamento mais regular de um determinado jornal, concorde você com ele ou não, ele te dá uma referência de uma visão de mundo um pouco mais definida, e isso ajuda muito na leitura crítica. E isso é essencial para que a gente compreenda o que é o trabalho jornalístico. O jornalismo é um pensamento, ele não é meramente um serviço, ele é uma proposta. Claro. Tanto que Max Weber pensava o jornalista dentro da categoria do político. Então, essas coisas são, sabe, tem muita agilidade, tem muita leveza na juventude hoje, com relação a. Ela talvez se deixe menos aprisionar por doutrinas, mas ela corre um risco grave de se deixar aprisionar pela superficialidade. Pois é, sobre isso que eu queria falar, porque o Luiz Antônio aproveitou aqui para falar sobre a geração Z, que muito tem se falado hoje em dia e que a gente ainda não entende muito bem o significado. A gente lembra de 2013, aqui no Brasil, a manipulação da juventude. Te faço essa pergunta que ele fez. A geração Z, de fato, existe ou é uma criação fascista? Eu preciso perguntar para ele, porque eu vejo geração Z, geração isso, eu nunca sei qual é exatamente o recorte. Então, mas a gente não sabe exatamente qual é o recorte. Eu acho que essa é a característica. Existe um recorte. Existe, assim, os baby boomers, por exemplo. Os baby boomers são as pessoas que nasceram depois da guerra, etc. Sei lá, mas aí tem nativo digital, tem um recorte disso aí. São jovens, então, mais jovens, né? A geração Z, jovens assim, sei lá, dos seus. Mas eu não sei os parâmetros, então eu vou boiar nesse negócio. Agora, tem muita coisa que, sim, é uma criação de inspiração fascista. Uhum. Quer ver uma coisa? O conceito de liberdade. Isso é uma coisa muito grave. Para a extrema-direita, liberdade existe quando o sujeito faz tudo aquilo que ele quer num estado de natureza. Inclusive, as metáforas, as analogias de liberdade são coisas como o cavalo. E cavalo não é um bicho da natureza, cavalo é um bicho que foi criado, mas
É claro que ele vem da natureza, mas a figura do cavalo, que aparece sempre nessas representações da extrema-direita, é um cavalo que vem de um aras zilionário. Ele é um cavalo Não é o cavalo apurado. selvagem, exatamente. Não é selvagem. Mas tudo bem, tudo bem. A ideia é que a liberdade é aquilo que faz um bicho fora da civilização. E isso é uma forma de tapear o público, porque a liberdade, como ideia e como projeto, só surge dentro da civilização. E ela precisa da civilização para acontecer. Liberdade não é o estado de natureza. Ora, interessante isso. Essa compreensão, por mais assim que Locke falasse da natureza, que Hume falasse, mas já quando fala de natureza humana, mas Rousseau, com a ideia do bom selvagem, embora quando ele fala do bom selvagem, está falando de um homem civilizado, mas é outra civilização. Mas não é. A liberdade ganha sentido quando existe a cultura e quando existe a política. Não há liberdade. Não há um conceito abstrato de liberdade. A cobra cascavel, ela não é um ser livre. O orangotango não é um ser livre. A formiga não é um ser livre. Um cacto não é um ser livre. É um monte de outra coisa aí, mas não é um sujeito exercendo o direito à liberdade. É uma outra coisa. Agora, é curioso que a extrema-direita fala sempre em liberdade. Né? A gente viu, não é? Durante o governo Bolsonaro, assim, a liberdade. É a grande palavra de ordem. Eles sequestraram a palavra liberdade, pegaram para eles, depois não sabem carregar, porque eles não dispõem dos conceitos necessários para compreender. Mas, enfim, liberdade não é uma explosão de violência. Isso é o contrário da liberdade. Liberdade não é a prepotência. Liberdade não tem nada a ver com isso. E aí, esse conceito de liberdade é fascista. Isso é fascismo, por mais que as condições históricas sejam diferentes. Alguém então, aqui colocou que eles usam o símbolo do desenho japonês do pirata. Isso tem um significado, né, de ideológico também, né? Super. Você vê que agora o presidente da Argentina, o Milei, levou para o presidente do Chile, que acabou de ser eleito, ainda não tomou posse, só daqui a 3 meses, o Castro, ele levou uma motosserra de presente. Veja que o símbolo da liberdade, do liberalismo deles é a destruição. É uma motosserra. Isso seria a real expressão da natureza, aquilo que destrói a natureza. E aqui, olha, selvageria. A selvageria é sinônimo de liberdade. Isso é uma forma de desensinar o que é a liberdade. Claro. E essa violência, eu insisto, ela é fascista. E esse nosso internauta está dizendo, é a liberdade para fazer o que quer e não ser punido. Essa é a liberdade da extrema-direita. Você não respeitar... A lei da dosimetria que foi aprovada pelo Senado é um pouco isso, entendeu? Vamos atenuar a punição de quem tentou derrubar a democracia, gente, é inacreditável. É inacreditável. E, assim, essa ideia de que liberdade eu fazer tudo o que eu quero e não ser punido, se a gente for retornando, é uma ideia sádica, é uma ideia do Marquês de Sade. Num livro
do Marquês de Sade, chamado Filosofia na Alcova, que é um relato que mescla uma pregação ultraliberal com histórias de alcova, né? A literatura erótica propriamente dita do Sade. Esse livro destila ensinamentos do tipo: você não pode dar esmola para um mendigo, porque com isso você vai alimentar a mendicância. Veja que esse argumento está aqui até hoje. Esse argumento é sádico. Serve para o Bolsa Família. Isso, eles usam esse mesmo argumento. Então, essa maneira de organizar as ideias obtusas e extrair prazer da humilhação do outro... Que é outra coisa que está aqui presente também hoje. Isso é uma ideia sádica e está super presente. Então, não é que eles sejam liberais, assim como John Locke, ou não é que eles sejam iluministas. Não, eles são sádicos. Isso é um discurso sádico e é literal. Ele está perverso. Você acha que é daí que surgiu toda... Porque o Sade antecede o fascismo. Você acha que é daí que surgiu toda essa ideologia, essa filosofia fascista? Se alimentou muito disso? Eu acho que sim, mas é discutível. Eu não sei se essas pessoas leram Sade. Bom, né? Pois é, Aliás, eu não sei se elas leram Hitler. Elas copiam Hitler muito bem. Copiam muito bem, sem ter lido. Mas eu vejo uma linha genealógica do autoritarismo e do totalitarismo. Então, sim, isso passa pelo nazismo e pelo fascismo, sem dúvida, mas isso passa pelo pelo bonapartismo no século XIX. Bonapartismo está presente no bolsonarismo no Brasil do século XXI. O bonapartismo tinha isso, várias características, né? A ideia de atropelar o legislativo e o judiciário, a ideia de ter uma relação direta entre o líder máximo e as massas contra todas as mediações do Estado de Direito, que estava começando Sim, claro. Mas isso vai mais atrás. Você pode ter esses elementos, sim, no que Marquês de Sade fala, com sadismo, mas o próprio Marquês de Sade fazia uma colagem de ideias que estavam em voga no tempo dele. Ele não pode ser considerado uma fonte dessas ideias, mas ele faz um pacote sempre sádico, com base em lugares comuns do tempo dele. Mas nós podemos ir atrás e para períodos anteriores. O Antônio Cândido e o Paulo Emílio Salles Gomes, na revista Clima, dos anos 1940, no Brasil, eles falavam que no nazismo e no fascismo eles identificavam o cesarismo, que é uma forma de poder altamente arbitrário, imperial, sanguinário, que vem de Roma, dos Césares. Que perdurou, né, durante esses séculos todos. Né? Perdurou. Ele aparece no czar da Rússia, a palavra que remete aparece no Kaiser alemão, que se remete a César, porque César era um nome do Júlio César, mas vira título de poder. Isso. Sim. É muito interessante isso. É muito interessante essa coisa do imperial, né? Da pessoa que vem mandar, né? Que vai me mandar, exatamente. Então, tem a ver um pouco, né, Eugênio? Tem a ver com hoje, que a gente vê muito, com a meritocracia. Essa coisa de valorizar muito o mérito de cada um, que é um absurdo. É um absurdo total. Pois é.
Exatamente. No mundo em que a gente vive, você valorizar a meritocracia é cruel até. Não, e meritocracia é uma empulhação, com todo o respeito. É claro que num exame é preciso haver mecanismos para aferir quem estudou, quem domina o conhecimento, tudo mais. Tudo sem prejuízo de nada disso. A ideia de meritocracia, o poder do mérito, precisa ser visto com muito cuidado, porque senão ninguém tem mais mérito que um morador de rua que, apesar de tudo, levanta de manhã e vai à luta e não comete suicídio. Esse é o cara que mais tem mérito no nosso tempo. E então vamos transformar os moradores de rua em CEOs das grandes organizações, porque eles têm mais mérito que todos nós. E eu acho uma coisa muito simbólica disso que você está falando, que é inusitado também, é a quantidade de animais, de cachorros que vivem com os moradores de rua. Sim. Isso é uma capacidade de se relacionar enorme, é um mérito deles, entendeu? Que a gente despreza. Isso é meritocracia. Isso é meritocracia. Claro que eu estou sendo irônico aqui. Sim, mas claro, estamos. Que isso é mérito, não há dúvida nenhuma. Meu grande professor de Direito, Walter Piva Rodrigues, que foi secretário dos Negócios Jurídicos da gestão da Irundina, depois foi desembargador, hoje aposentado, um grande professor. Ele falava no nosso departamento jurídico do 11 de agosto, ele falava assim: nós temos que aplicar o direito de vizinhança para regular conflitos entre moradores de rua, que ali existe domicílio, existe família, existe a privacidade do lar, e existe o carinho com os animais domésticos, pessoas que nada têm e alimentam um cachorro. É impressionante. Isso é uma coisa que me comove, porque... Isso deveria ser... Isso é mérito, entendeu? Isso é mérito. Isso é muito mais mérito do que uma pessoa que chega na entrevista falando inglês. Então, vamos problematizar a noção de meritocracia. Veja só, eu não estou falando que não tem que haver exame, não tem que haver teste, que a pessoa não tem que estudar, que a pessoa não tem que observar compromissos éticos no local de trabalho, que a palavra vale. Eu não estou negando nada disso. O que eu estou negando é um regime de empulhação que põe os privilegiados para tomar decisões sobre os outros e chamam a isso de meritocracia. Isso não é só isso. É verdade. Tem toda razão. Olha, a gente chegamos ao final, e eu sinto muito não ter estado aqui no começo do programa. Eu queria já te convidar, Eugênio. Mas olha, o papo foi ótimo, Eugênio. Eu queria dizer isso também, que a gente ficaria aqui mais 2 horas. E você trouxe conceitos tão interessantes aqui para a gente, que eu já quero deixar esse convite aqui para você voltar e a gente fazer um novo programa com você. Eu tinha muitas questões, muitas ideias aqui para debater com você, mas fica para uma próxima. Infelizmente, chegou o nosso tempo aqui. Você vai lançar algum livro futuramente, Eugênio? Provavelmente. Eu estou preparando coisas aqui, mas a gente nunca sabe com segurança. Esse ano, agora, eu lancei 3 livros. Mas, gente, eu fico totalmente disponível. Eu gostaria muito de conversar mais com vocês. Nós também. E para mim que foi um prestígio estar aqui como convidado de vocês. Muito, muito obrigado. Obrigada a você. Você vai voltar logo. A gente vai agora te explorar. Muito bom. Obrigado, querido. Foi ótimo. Um beijo. Grande abraço. Obrigado. Obrigado a todos que permaneceram aqui, que curtiram também a entrevista. Muito bom. Muito obrigada. Tchau. Até a próxima. Até.